Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui com o Luan Beirão, um cara que eu admiro muito, meu amigo, meu companheiro, né? E eu quero orar por ele nesta noite, porque eu creio que o Senhor vai usá-lo poderosamente para nossas vidas. Amém? Feche seus olhos aí onde você está e concorde em oração comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós neste momento, Pai, entregamos o Teu Filho em Tuas mãos. Sabemos, Senhor, que Ele se preparou, estudou uma palavra, Senhor, para estar nesta noite trazendo aos nossos corações. Mas mais do que isso, Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha direcionar aquilo que Ele irá falar nesta noite. Abre os nossos corações, o nosso entendimento, que possamos ter, Pai, a nossa pupila aguçada para poder observar, analisar aquilo, Pai, que vamos, Senhor, ser alimentados nesta noite. E que não somente olhemos, não somente escutemos, mas que nós também venhamos a gravar, Senhor, as palavras e colocar em prática no nosso dia a dia e nosso cotidiano. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor use o Teu Filho poderosamente, Pai, em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Com vocês, Luan Beirão. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Léo. Deus abençoe também. Eu quero dizer que eu estou, mais uma vez, muito feliz de estar na casa de Deus. Às vezes a gente não vê, a gente vê pessoas na casa de Deus sendo usadas por Ele e a gente não imagina o quanto que essas pessoas se alegraram, choraram, sofreram, foram felizes para estar na casa de Deus, né? Qual foi a trajetória de vida delas, qual foi a história delas. E eu acho isso incrível, porque cada pessoa carrega uma bagagem, cada pessoa carrega uma história. Eu estou aqui diante de pessoas num ministério que foi muito importante na minha trajetória até aqui. E cada dia eu tenho sido mais grato, porque em toda a história que eu tive, Deus colocou um lugar como se fosse uma barca, algo que vai me levar até um trajeto, né? E essa igreja, ela representa isso na minha história. Ela me tirou de uma margem e ela está me levando, né? Claro que através de Cristo, da palavra dele, mas eu quero honrar pessoas e esse ministério ele tem me levado até a outra margem, digamos assim, né? E você também está aí, você está assistindo, avaliando, alegre em Deus. Então eu já quero te pedir, digita aí, eu amo a minha igreja, eu me alegro com a igreja que o Senhor me deu. Terça-feira eu pedi para o pessoal fazer a mesma coisa e hoje eu também estou sentindo isso no coração. A verdade é que a gente vê pessoas aí fora, cada dia mais criticando igrejas, falando mal de igrejas. E eu acho que chegou um tempo da gente reconhecer aquilo que Deus faz na nossa vida e as pessoas que Deus utiliza para isso. Então, se você não é daqui da Igreja Vale de Bênção, diz aí o nome da sua igreja, diz que você ama a sua igreja. Vamos ser gratos. Mais do que dizer nessa live, falem para os pastores, falem para essas pessoas que estão seguindo a gente. Antes de eu abrir aqui o texto que a gente vai ler, eu queria te dizer que eu estou bem nervoso e com muito temor no meu coração, porque essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela é uma palavra muito dura, ela é uma palavra muito forte. Essa foi a palavra que me trouxe para os primeiros passos com Deus. Mas eu entendo que essa é a palavra que Deus tem para essa noite.
Eu queria muito hoje chegar para vocês e falar sobre o amor de Deus. Quarta-feira eu falei aqui sobre João 3,16, que fala que ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Se você for ver aí fora, é uma mensagem que tem sido muito pregada, que tem sido muito falada pelas pessoas, o amor de Deus. Eu queria também falar sobre paternidade, porque a gente sabe que nessas horas, principalmente esse tempo aí, que o coronavírus chegou e muitas pessoas estão em casa, presas, elas não estão podendo ir para a rua, nem para trabalhar, nem para se divertir, nem para ir para suas igrejas. Essas pessoas estão em casa e muitas pessoas hoje são órfãos, muitas pessoas hoje estão isoladas, sem ter uma companhia, tem pessoas que moram sozinhas e se sentem solitárias. Eu queria muito falar sobre um pai que compra o teu barulho, que te assume, um pai que é bondoso, que é amoroso, que é carinhoso. Eu queria muito falar sobre ansiedade também, porque você vê aí fora pessoas que tomam diversos remédios e de repente você está assistindo essa live, você é uma pessoa dessa. De repente você tem depressão, você tem crise do pânico, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Mas eu queria começar te fazendo uma pergunta. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Eu queria te perguntar, e se Jesus voltasse hoje? Não se preocupe com o tempo que a gente vai demorar em pausas, porque eu quero muito que você reflita nisso que a gente vai conversar hoje. E se Jesus voltasse hoje? E se o desejado da nação, de nações, voltasse hoje? E se aquele que divide a história entre antes de Cristo e depois de Cristo voltasse hoje? Você pode refletir nisso? Como que está a sua vida para esse evento que, ainda que muitas pessoas não esperem mais por ele, para esse evento que a humanidade já colocou de lado, para escanteio, a humanidade já não acredita mais. Muitas pessoas, inclusive no meio cristão, vivem de uma maneira como se elas não esperassem mais. Sabe, hoje a gente vê vários motivos de festa no meio do povo cristão e no meio do mundo em si. Nós vemos pessoas se alegrando com o carnaval, nós vemos pessoas se alegrando com a festa da Páscoa. Quando vem a festa junina, as pessoas se alegram também, aquelas comidas maravilhosas, aqueles momentos onde a gente tira do armário a bota, o chapéu, a roupa quadriculada. A gente se maqueia, se pinta, as mulheres colocam bigodes. Sabe, uma coisa muito legal, muito engraçada. Continua, vem as outras festas, a festa do Dia das Crianças. As crianças amam receber presentes nesse dia. As crianças amam quando os seus pais chegam nessa data e dão para ela o celular da geração, o tablet. As crianças amam quando os pais chegam e dão para elas o melhor videogame. Que dirá então de festas como o Natal e o Ano Novo, festas onde as pessoas, elas têm um ritual de não poder passar essa data sem que seja de uma roupa nova. As pessoas, elas vão até o shopping, dentro dos seus recursos, dentro daquilo que elas podem, elas se vestem, elas se maqueiam, elas se produzem para uma data. A data em si ela é maravilhosa, porque por mais que muitas pessoas acreditem que Jesus não nasceu em dezembro, a cultura vai explicar que é outra data, enfim, eu não estou aqui para isso. Falam que essa data vem através dos pagãos, mas eu não estou aqui para falar disso. Mas mesmo que o motivo seja bom,
as pessoas, elas, nessa data, elas começam a se movimentar de uma maneira, você vê a união entre famílias, você vê a alegria das pessoas, isso é muito bom. Mas a gente vê vários eventos sendo aplaudidos, a gente vê várias circunstâncias sendo aclamadas entre as pessoas, seja elas de religiões adversas, seja elas do cristianismo, seja elas de pessoas que vivem no mundo sem nenhuma religião, ateus em si. Pessoas amam eventos, pessoas amam festas, pessoas amam comemorações. Mas, querido, a gente hoje está diante de algo que é mais importante da história da humanidade. É a volta do Cristo. Você tem noção disso? É a volta daquele que viveu 33 anos, um dia foi parar no madeiro, morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia e prometeu que voltaria para buscar aquele que nele cresce, a sua igreja amada. Querido, se você não é cristão ainda, esse momento, ele é um momento muito particular daquele que um dia se encontrou com a verdade do Evangelho e decidiu acreditar naquilo piamente. E hoje essas pessoas, elas só estão aqui, só caminham dentro de igrejas, só leem a palavra de Deus por causa do Cristo, que um dia foi morto no madeiro. A verdade é que esse mesmo Cristo, ele prometeu que iria voltar para resgatar uma igreja, para buscar a sua igreja. Se você ler o livro de Apocalipse, ele vai falar de como vai acontecer o fim dos tempos, o último momento onde Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja. E eu queria te fazer uma pergunta: e se Jesus voltasse hoje? A gente espera muitas coisas. A gente sonha quando aquele neném que está na barriga da nossa esposa, já beirando os 9 meses, o dia que ele vai nascer, o dia que ele vai ser cuspido para o mundo afora e a gente vai comemorar. Mas será que a gente comemora da mesma maneira a volta de Cristo? A gente anseia esse evento. A humanidade hoje só existe por causa de Cristo. Se você for ler Colossenses 1, Colossenses vai falar que tudo existe por meio dele. Nele, tudo existe, nada, tudo que foi criado por causa dele. Querido, tudo foi criado em Jesus. Tudo existe por causa de Jesus. Por causa da relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Um dia o Pai criou todas as coisas. O pecado tentou roubar a relação da humanidade com o Pai Criador. E ainda assim, quando parecia que a gente estava perdido, que a gente estava derrotado, veio o Cristo, que tinha sido profetizado lá atrás, que antes da fundação do mundo tinha sido escolhido e eleito por nós. Mas a verdade é que no seu tempo, um dia veio o Cristo. E sabe como muitas pessoas reagiram diante disso? Muitas pessoas viraram para o Cristo, chamaram ele de falso mestre, de falso profeta, não acreditaram naquilo que ele tinha para fazer. Muitas pessoas lá atrás olharam para o Cristo e falaram: olha, como ele pode ser o Cristo se ele vem montado num jumentinho? O povo judeu esperava o Cristo reinando em glória. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, que ele veio para que eram seus, o seu era o povo judeu. O povo judeu não recebeu ele, cara, era o Cristo. A verdade é que hoje a humanidade, ela vive do mesmo jeito que o povo judeu vivia. A gente ama muitas coisas, mas a gente não ama a vinda do Cristo. A gente não espera a vinda do Cristo. A gente se posiciona de uma maneira ruim, cara. Terça-feira, de terça para quarta-feira, eu acordei com um sonho, que foi o que fez eu trazer essa palavra.
Eu estava em casa e do nada eu via coisas laranjas na janela de lá de casa e parecia que um balão estava caindo em cima do prédio. Eu moro no 4º andar. E eu fiquei com meio que temor, não sei, um medo. E aí, depois de um tempo, eu fui e botei a cara na janela. E quando eu olhava pela janela, o céu, ele estava jogando fora um monte de gotículas de ouro. Era chuva de gotículas de fogo. Era chuva de fogo. Querido, eu não sei por que isso aconteceu, porque eu não tinha pensado em nada semelhante a isso. E eu lembro que a cena foi muito temorosa, que quando eu olhei aquilo ali, eu saí rápido e fui para o quarto e abracei a minha mãe deitado na cama, no sono, e ali eu acordei. Cara, esse sonho, ele foi muito forte. E eu tentando digerir isso, tentando entender. E Deus me trouxe para essa palavra, Ele começou a ministrar. Então eu queria te pedir que você abrisse aí rapidamente Mateus capítulo 24, versículo 36. Eu queria que a gente lesse alguns versículos. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado e o outro vai ser deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isso: se o proprietário de uma casa soubesse o que viria o ladrão, se colocaria um sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertos, pois o Filho do Homem virá no momento em que vocês menos esperarem. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa, para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza, vos afirmo que o Senhor confiará ao servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que este servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões, o senhor daquele servo virá num dia inesperado, numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Querido, nós estamos diante de um texto muito duro. Uma realidade que muita gente, principalmente cristãos, não assumem mais, que não falam mais, é sobre o inferno. Querida, a Bíblia, em vários pontos, ela fala que existe um inferno.
que existe um lugar de choro, de ranger de dentes, que aqueles que não foram salvos pelo Cordeiro, querido, vão perecer. Sabe, a gente está hoje aí fora, você vê essa pandemia, você vê crise econômica, crise política, crise financeira, você vê a sociedade como um todo sofrendo, você vê pessoas sofrendo de crises na alma, você vê várias doenças psicossomáticas invadindo casas, lares. Cada dia vem uma notícia de que uma criança se jogou de um prédio, tomou remédio, se matou. Você vê noticiários de que... Hoje eu escutei uma história de um cara que com 85 anos, depois de viver uma vida toda, se matou. 85 anos vividos, e ele precisou chegar lá no ponto X da vida e decidir tirar a própria vida, porque não aguentava mais a dor. Você escuta muitas histórias de crianças que foram abusadas, que foram vítimas, de homens, de mulheres, que só pensavam nelas, que não entendiam o quanto que aquele mal ia causar na vida daquela criança. Você vê hoje um monte de crianças órfãos, um monte de crianças traumatizadas por causa daquilo que pessoas que eram para cuidar e amar elas fizeram com elas. Você vê um monte de mulheres aí fora que são agredidas pelos seus maridos. Homens cristãos que agridem suas esposas. A verdade é que a sociedade, ela está morrendo e ela está doente, cara. A gente está vivendo de uma maneira que não está pensando, as pessoas elas não estão refletindo. Veio o desejo de eu fazer algo, eu faço. De repente você está me assistindo e você é um jovem que com 12, 13, 14 anos, você está começando a usar droga agora. Essa é a sociedade aí fora. Você vê adolescentes indo para baile de favela, indo para lugares que estão destruindo a própria vida. E a gente está à margem do maior evento da sociedade, da humanidade. O evento onde o Cristo vai regenerar todas as coisas. A natureza, ela já aguarda pelos filhos, pela manifestação dos filhos, quem dirá do noivo, do Criador. O Cristo está voltando e a gente está vivendo por causa do nosso prazer. A humanidade só está preocupada consigo mesmo. Você já parou para pensar como vai ser quando Jesus voltar diante de um Brasil que a gente tem aí fora? Como vai ser quando Jesus voltar e ele encontrar a corrupção no Rio de Janeiro da maneira como está? Onde tu vê políticos aí disputando por um trono, só pensando em botar o dinheiro no bolso, em roubar o povo. A gente não acredita mais, a gente não espera mais, mas o Cristo vem. Eu te falei no começo que essa mensagem ela é muito dura. Você está aí imaginando, nossa, como é que ele está falando isso? Quando Deus começou a ministrar essa mensagem comigo, a minha alma começou a ser revirada. Não tem como, diante disso, você não ser tocado, você não ser mudado. Cristo divide a história. Aqueles que vão amar a Ele e vão ganhar a sua vida, e aqueles que vão amar a sua vida e vão perder a Ele. Não tem outro caminho. Cristo foi o caminho pelo qual Deus e Pai enviou para salvar a humanidade, para acabar com o pecado, foi o Cristo. E hoje a gente espera o Cristo. Será que o marido, quando vira e agride uma esposa, ele está esperando o Cristo?
Será que a gente, quando se embriaga num copo de cerveja, de bebida alcoólica, a gente está esperando Cristo? Será que a gente, quando vai para uma favela comprar uma droga, financiar o tráfico, a gente está esperando Cristo? Será que pessoas, quando cometem um crime, tirando até a vida de outras pessoas, elas estavam esperando Cristo? A gente não pode viver a nossa vida de qualquer maneira. Esse texto que a gente leu, ele fala: vocês não sabem nem o dia nem a hora. Ninguém sabe senão o Pai. A gente, muitas das vezes, a gente quer descobrir o dia que Jesus vai voltar. A humanidade a sociedade criou filmes relacionados a isso. Pessoas estipularam uma data para que Jesus voltasse naquela data. Querido, está escrito, Jesus virá como um ladrão, ninguém sabe, senão o Pai. A Bíblia fala que, no versículo 37, que no tempo, assim foi como no tempo de Noé, homens comiam, bebiam, davam-se em casamento, e do nada veio o dilúvio. Imagina agora, que mal tem comer, beber, se casar. Se você for observar aí, é o sonho de todo mundo dentro das igrejas, é casar, é ter casamento. As pessoas hoje mesmo nós estávamos conversando sobre isso aqui na igreja antes do culto começar. As pessoas hoje dentro das igrejas, elas estão tão vidradas em realizar esse sonho, que as pessoas chegam ao ponto de não desejar outro sonho. Quer ver uma coisa que de repente você já pensou? Tomara que Jesus não volte agora não. Espere eu casar primeiro. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Ei, você só espera, você só quer que Jesus não volte agora para você casar primeiro, porque você ainda não entendeu que você já é casado. Você já é casado com Cristo. Ele botou um anel no seu dedo. Quando a gente canta, pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Ele já botou um anel no nosso dedo, o que a gente quer ainda mais? Não é possível que a gente vai olhar para uma mulher ou para um homem e vai achar que o relacionamento com essa pessoa vai ser melhor ou superior do que o relacionamento com Cristo. E eu não estou aqui pregando contra o casamento, eu não estou aqui falando contra essa instituição. A família foi uma das primeiras instituições onde o próprio Deus e Pai estabeleceu na terra. Não estou aqui falando disso. Só que a família, ela não pode tirar o lugar de Deus. A família, ela não pode tirar o anseio da tua alma pelo Cristo. O Cristo que volta, é certo que Ele volta. Você consegue refletir nisso? Eu creio que quando Mateus ele escreve isso, ele coloca, olha, nos dias de Noé comiam, bebiam, davam-se em casamento, é porque eram dias comuns, como hoje. De repente essa pandemia chegou e ela teve que atrasar alguns processos, alguns casamentos, causas na justiça vão ser atrasadas. Pessoas estão vivendo normalmente, são dias comuns. São nos dias comuns que o dilúvio chega. E se o Cristo voltasse no dia comum de hoje? Imagina comigo essa cena. Deus chama Noé, comunica com ele o seu plano. Chegou ao topo o cálice da ira de Deus. A corrupção, a violência. Os homens de Deus se relacionavam com mulheres que não eram de Deus. A ira de Deus foi acesa. Deus decidiu acabar com tudo. Só que no meio disso tudo, Ele achou um homem, Ele achou Noé.
Será que se Deus voltasse hoje, Ele acharia você? Será que você seria o Noé de Deus hoje nessa geração? Será que se o dilúvio vier hoje para acabar com a terra, para exterminar a maldade, o pecado, a corrupção, a doença, a morte, você seria o Noé dessa geração? Eu acho engraçado, porque quando Deus revela o Noé começa a fazer aquilo que ele foi chamado. Noé começa a construir a arca. E eu imagino, eu estava vendo isso hoje, a arca de Noé, acreditam-se que ela pesava pelo menos 30.000 toneladas. 30.000 toneladas. Acreditam-se por aí que do tempo onde Noé teve o chamado de Deus para construir a arca, até quando começou a chover, porque acreditam que Deus falou com Noé por volta do ano 510 da vida de Noé, a Bíblia diz que começou o dilúvio quando Noé tinha 600 anos, então vamos botar uma média de 90 anos, se você for dividir 30.000 toneladas por 90 anos, 365 dias por ano, vai dar uma média de 932 e alguns quebrados quilos por dia. Você imagina Noé sozinho, conseguindo carregar 932 quilos por dia, além do trabalho braçal, de ter que amarrar madeira aqui, de ter que colocar o pincho, o betume ali. Da onde que Noé financiou essa construção toda? Provavelmente Noé ali era rico, se não o mais rico da cidade. Provavelmente Noé tinha homens ao lado dele, que obedeciam às suas ordens, não sei, a Bíblia não fala, mas eu quero conjecturar. E imagina comigo agora, homens que construíram a arca, mas a Bíblia fala que só quem foi achado foi Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Muitas das vezes nós somos como esses homens. A gente ajuda no processo de construção. Quantas pessoas servem na obra, mas no fim vai ficar de fora? Reflita nisso. Será que você serviu a sua vida inteira na igreja, no ministério infantil, no louvor, pregando ao Senhor, para no final escutar do mestre: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci? Chegou a hora da gente levar a sério o Cristo. Querido, nós não podemos desprezar que Jesus volta. Jesus está voltando, irmão. Você vê essas pestes, você vê terremotos, você vê coisas acontecendo. Se você parar para examinar o capítulo 24 inteiro, ele vai dar sinais do início das dores. Ele vai dar sinais de falsos profetas, de guerras, rumores de guerras. Lucas, no mesmo texto, Lucas vai falar de pestes, de epidemias. Olha o que a gente está passando. Está tudo se cumprindo, os sinais estão se cumprindo. Só que sabe aonde que a gente está nisso? Vivendo a nossa vida como se não esperasse Cristo. Você tem noção o quanto isso é grave? Não tem problema nenhum você ser um médico, um administrador, um advogado, um fisioterapeuta, um radiologista, um jogador de futebol, um lutador, um músico. Eu não sei qual é o seu sonho, qual é a sua carreira. Não tem problema nenhum na sua carreira. Mas sabe quando a sua carreira começa a ter problema? Quando você para de esperar pelo Cristo.
Quando você começa a amar mais as coisas do que o Deus de todas as coisas. Aí é a hora que o homem se revela e começa a maltratar as coisas. Quando o homem começa a amar mais a sua esposa do que a Cristo, é a hora que ele vem e começa a maltratar a sua esposa. O casamento, ele só é rompido, ele só é quebrado, porque o Cristo foi esquecido, porque o Cristo foi deixado de lado. Porque se você todo dia olhar para Cristo, desejar Ele, você vai ter um exemplo vivo na sua frente. Ei, sabe como que eu amei a igreja? Morrendo por ela. Não vai ter nada que a sua esposa faça que você não olhe para ela e fale, amor, eu te amo. Ela casou contigo, chegou em casa, ela mostrou que ela não era aquela pessoa amável, aquela flor maravilhosa, mas ela provou que ela era um leão dentro de casa. Mas se você se relacionar com Cristo, você vai amar essa mulher de maneira que você vai transformar a vida dela. Só que hoje a sociedade, ela não está preocupada com isso, em lutar pelo casamento, lutar pelas instituições, lutar pelos atributos que Deus colocou em nós. As pessoas não serviu mais, descarta, joga fora. Eu quero o próximo, eu quero a próxima coisa. Se o Cristo hoje chegar, você acha que você aí que está brigando com sua família, pensando em se divorciar da sua esposa, do seu marido, casado com alguém olhando para a cerca do vizinho, será que a gente vai olhar para esse evento e vai entender que isso aqui é o ponto mais importante da nossa história? Será que a gente vai entender que a gente vai voltar um dia para onde a gente sempre esteve? Para aquele lugar onde nós fomos criados e gerados em Deus. Irmão, toda vez que você ama a terra aqui, você ainda é burro. Você ainda pensa de maneira ignorante. Sabe por quê? Porque você, antes de viver tudo isso aqui que é fruto do pecado, você veio de Deus. Você estava em Deus. E toda vez que você decide amar uma coisa aqui, outra coisa ali, você diz para o Deus, Senhor, eu não te quero. Eu quero isso. Esse foi o mesmo caminho que Satanás teve e levou. Ele tinha todas as coisas, ele adorava. Não tem os ministros de louvores hoje? O Léo aqui ministrou louvor, junto com o Christian. Não tem os ministros que conduzem a adoração? Satanás tinha essa função. Só que no dia que ele começou a se atrair pelas coisas, ele começou a desejar o lugar do Deus, Criador de todas as coisas. Você tem noção da gravidade disso? A Bíblia hoje fala que Deus procura verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Sabe o lugar que o bobão lá deixou para trás? A cadeira que ele deixou vazia? Será que Cristo vai encontrar em você alguém para ocupar esse lugar? É por isso que hoje o ódio mortal de Satanás é contra você e contra mim. Porque Deus procura quem adora a Ele. E toda vez que um coração se volta para Deus, se disponibilizando a engrandecer, Senhor, Tu és bom. A gente acorda, a primeira coisa que faz, dobra o joelho no chão. Quando levanta para ir na cozinha, já vai marchando no poder. Deus vai encontrando, olha, está ali o Léo Moura. Está ali o Christian, o Marcos Lins. Está ali o bonitão, esposo da Nicole. Nicole é abençoada, hein, Lucas? Irmão,
Tem duas coisas que Deus procura na Bíblia. Deus procura verdadeiros adoradores. Em Ezequiel e em Isaías fala que Deus procurou um intercessor e não achou no meio do povo. São duas coisas que a Bíblia fala que Deus procura: adoradores e intercessores. São dois ministérios que nunca vão parar e nunca podem parar aqui na terra: adoração e intercessão. Os anjos no céu é a todo tempo adorando. A todo tempo adorando. E sabe a quem foi dado também o ministério da intercessão? A mim e a você. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Eu te perguntei, e se Jesus voltasse hoje? Agora eu vou te perguntar, e se você viver a sua vida inteira, e Jesus só voltar no dia que você morrer? Sua vida ainda vai ser a mesma de hoje? Será que você vai viver a sua vida do mesmo jeito como está hoje? Aqueles homens não esperavam o dilúvio, só que o dilúvio chegou. Um dia chega, um dia mau, um dia vem, um dia ele chega. Será que Deus vai encontrar em nós alguém como aquele servo, que não precisou o Senhor falar quando ele viria, mas ele fez o seu papel? Ou será que o Senhor, quando encontrar em nós, ele vai encontrar um servo inútil, que agride os conservos que o Senhor colocou nas próprias mãos? O Senhor quer achar algo bom em nós. Você lembra da parábola das virgens, das 10 virgens? 5 foram prudentes, saíram para comprar azeite, o óleo para sua lamparina. 5 deixaram para lá. Só que sabe o que aconteceu? Do nada o noivo vem. E se o noivo chegar? Você acha que aquelas que compraram o azeite vão conseguir te emprestar um pouquinho de azeite? Eu acho que esse é o maior problema da nossa geração atual. As pessoas são aquilo que pegaram de outras. As pessoas cantam do jeito que outras cantam. As pessoas pregam do jeito que outras pregam. As pessoas oram do jeito que elas veem pessoas orarem. Cara, Deus quer se revelar com você, quer se relacionar com você no secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta. Sabe por quê? Porque quando você fizer isso, quem vai te ensinar sou eu, o teu pai. Irmão, a gente fala muito de avivamento. E aqui eu encerro. A gente quer falar muito de avivamento nos dias de hoje. Que o mundo precisa de um avivamento. Que o Brasil que o avivamento vai sair do Brasil. A gente já viu várias profecias relacionadas a isso. Mas de verdade, eu não creio que o avivamento já começou. E eu creio que hoje a gente precisa caminhar para próximo de Cristo, para que o avivamento comece a acontecer. Sabe por quê? Se você for olhar na história da igreja, desde o período pós-reforma protestante, você vai ver homens como Martinho Lutero, homens que oravam horas e horas e horas por dia. Homens como John Wesley, que viravam e falavam: Senhor, me dá. Jonathan Edwards, se eu não me engano, posso estar errado, ele orava e falava: Senhor, me dá a Inglaterra. Você tem noção o que é isso? Essa era
a maneira, o estilo de vida deles, eles oravam, eles só queriam orar. Se você for olhar o avivamento que teve em País de Gales, com Evan Robert, surreal a vida de oração do cara. Enquanto as pessoas queriam púlpito, queriam pregar, queriam ser vistas, ele queria um canto para chorar e para orar. Será que a gente ainda vai viver a nossa vida? Olha, eu estou aqui com o microfone num altar. Vou sair daqui, a minha vida com Deus vai continuar. Mas se eu deixar isso aqui e ir embora comigo para casa, eu estou perdido. Será que a gente vai ficar desejando isso aqui mais do que o que a gente deseja no nosso quarto? Chegou o tempo da gente romper essa barreira na nossa vida, cara. De repente você está aí, imaginando um monte de coisas, desempregado, solteiro ou acompanhado, casado, não sei. De repente você está vivendo a vida de qualquer maneira, você não se preocupa mais com nada. Eu quero te convidar a voltar, cara. Eu quero te convidar a voltar para um lugar, um único lugar. O banco de espera. Espera nele. Espera que ele venha. De não desistir nunca desse banco de espera. Sabe, tem um monte de gente aí esperando pelo auxílio do governo. Cara, a espera que você precisa ter é a espera de que o Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Sabe por quê? Quando você vive esperando a volta dele, você ora mais. Você conhece mais dele, você busca a palavra de Deus. Sabe uma coisa que tinha em comum nesses avivamentos que eu citei aí? A Europa, período pós-reforma, foi sacudida pela igreja, pelos cristãos. Lá na Suécia, tinha que abrir as portas dos presídios, porque não tinha presos. Eu acredito nesse avivamento. Um avivamento que muda a sociedade. Avivamento não é sobre quanto você fala em línguas, sobre quanto você tem conhecimento da Bíblia, sobre o quanto a sua unção te leva a lugares. Avivamento é sobre o quanto a terra é impactada pela glória que vem do alto. Diante do que a gente está vivendo no Brasil hoje, a gente está vivendo um avivamento. Mas, querido, o avivamento, ele já é e ainda não. Ele já é quando nós geramos ele. Quando nós acreditamos, quando nós lutamos, quando nós esperamos, quando nós oramos. Mas ainda não é no hoje. Sabe, é engraçado que hoje, Léo, eu estou aqui com essa roupa toda preta, camisa acima do cotovelo, colhendo coisas que pessoas lá atrás devem ter orado por isso. Senhor, que a nova geração tenha liberdade na igreja. Hoje você vê pessoas em igrejas pregando de boné, de bermuda, de chinelo. Hoje a gente tem uma liberdade que eu tenho certeza que foi fruto de oração de pessoas lá atrás, que saíam debaixo de um sol, 9 horas, 10 horas da manhã, para ir para uma escola bíblica dominical. O que a gente vai fazer com a nossa liberdade? Será que a gente vai preparar o caminho da próxima geração? Ou será que a gente vai viver de qualquer maneira, esquecendo que tem uma vida em Cristo, esquecendo que tem pessoas para ser salva também? O convite hoje do Pai para você é esse: espera que eu estou voltando.
Não se desvia dessa verdade nunca mais, cara. Se você não estava mais esperando a volta de Cristo, bota isso no seu coração assim, ó. Vou fazer com a Bíblia aqui. Agarra essa verdade e não solta. Eu sei que o mundo lá fora, ele tenta corromper. Eu sei que o mundo lá fora, ele tenta seduzir. Eu sei que as coisas, elas têm o potencial de envolver a gente e afastar a gente do nosso propósito. Só que Cristo, ele é maior que o nosso propósito. Cristo, ele é maior que tudo, ele é maior que a vida, ele é maior que a morte. Eu queria orar com você aí, onde você está. Galera abençoada, vocês são maravilhosos. Estava vendo aqui os comentários. Parei um pouquinho. Ai, Senhor. Eu queria que você, no mesmo temor que a gente desenvolveu a nossa conversa hoje, você parasse aí na sua casa para você orar. Se você precisar largar o celular, se ajoelhar, apagar a luz, apaga, faz isso. Sabe? Se você precisar nesse momento se isolar, tiver pessoas com você, você ir para o quarto, faz isso. É hoje o seu dia. Hoje, a gente vai romper. Hoje o Cristo... Hoje o Cristo vai trazer de volta uma igreja para Ele. De repente você se perdeu no caminho aí com a palavra de alguém. Você criou uma treta com o seu pastor, com o ministro de louvor. Foi um relacionamento que você teve. Foram pastores que pregaram um falso evangelho para você. Foram pessoas que deturparam o verdadeiro evangelho. Que tem morte de cruz. Que tem ressurreição, que tem arrependimento. Pessoas pregaram para você que não precisa de arrependimento. Uma graça barata que salva todo mundo, independente da pessoa desejar se arrepender ou não. Eu quero te convidar hoje a se desprender dessas amarras. A gente precisa chocar, cara. Sabe, eu falei o nome de algumas referências aqui. Jonathan Edwards, Martin Lutero, Evan Robert. Tem George Whitefield, Charles Spurgeon. Homens maravilhosos que chocaram. Chocaram. Sabe por que eu falei chocaram? Quando a galinha lá tá para ter os ovos, ela bota os ovos, ela fica em cima, esquentando. E eles vão e chocam. Chocar é trazer vida. Homens que trouxeram vida. Você está se perguntando por que o Luan está testemunhando tanto da história da igreja? O termo testemunho, ele remete à ideia de fazer de novo. Sabe o que aconteceu com Martinho Lutero lá? Eu quero que aconteça de novo. Eu quero que o que o Evan Robert passou em País de Gales aconteça de novo. A gente precisa viver isso. Senhor, aqui está teu povo, Jesus. Aqui está a tua igreja. Teus filhos. Jesus, a gente está com vergonha agora. Senhor, a gente está com vergonha porque quando era para a gente orar, a gente não orou. A
A gente está com vergonha porque quando era para a gente passar tempo com a Tua palavra, a gente preferiu o nosso celular, a gente preferiu companhias humanas, Jesus. Jesus continua sendo Deus apesar de nós, Pai. Continua fazendo, Jesus. Pai, tem misericórdia. Tem uma igreja nessa live. Tem um povo que é Teu povo. Senhor, tem misericórdia da gente. Nós queremos nos arrepender agora, Jesus. Nós queremos nos arrepender, Jesus. Senhor, perdoa, porque todas as vezes que o Senhor falava com a gente não quis. Senhor, recebe a gente agora de volta. Se você ainda não aceitou a Jesus, essa agora é a sua hora. É esse o Cristo. Faça essa oração. Jesus, recebe essas pessoas, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, Jesus. Influencia a nossa vida de oração, Jesus. Faz a gente se esconder no quarto, Jesus. Nós queremos isso, Pai. Nós queremos isso, Jesus. Nós queremos a Tua graça em nós, Pai. Nós queremos o Teu amor em nós, Jesus. Perdoa a gente. Perdoa todas as vezes que a gente se perverteu, Jesus. Jesus, faz o Rio de Janeiro ser diferente, Senhor, através de nós, Pai. Faz a nossa casa ser diferente, Jesus. Faz a nossa família sofrer consequências por causa dessa palavra, Jesus. Faz o Brasil sofrer consequências, Jesus. Nos usa para chocar, Jesus, esse avivamento. Jesus, nos usa, Jesus. Eu soube esses dias, o pessoal está subindo aqui, eu soube esses dias que a minha mãe me falou, teve um dia que eu falei com ela para a gente fazer um culto no lar, e eu soube que ela me apresentou na igreja, numa igreja batista, eu não sabia disso. Ela falou que apresentou eu e os meus irmãos. Eu não sabia dessa trajetória. E eu lembro que quando eu era pequenininho, assim, até os 7 anos, sei lá, 10 anos, não lembro muito bem, a minha mãe me levava para essa igreja batista e eu era muito atentado, ficava andando de bicicleta. E eu ficava andando de bicicleta lá, perturbado na igreja, como sempre. E aí chegou um tempo que minha mãe parou de ir para a igreja e eu parei também.
porque ela que me levava. E a minha avó, ela é mãe de santo, né? Entre aspas, porque ela não tem barracão, mas ela joga búzio, joga carta, faz trabalho. E eu cresci ali ajudando a minha avó me levava para os lugares e eu carregava as coisas para ela. E quando eu tinha 21 anos, Deus me tocou para te falar da maneira como Ele me trouxe para o Evangelho. Quando eu tinha 21 anos, eu já era da pista, saía, ia para baladas. E eu lembro que um dia eu estava umas 3 noites virada, eu trabalhava numa academia. Até um amigo meu, Vitor, queria muito que você estivesse assistindo. Se você tiver, cara, eu te amo. E esse é o teu lugar, do lado de Jesus. O Vitor me colocou para trabalhar lá e a gente trabalhava de segurança numa academia, no andar de baixo e em cima imobiliária. E era um sábado e eu tinha que ficar na porta. E eu estava acostumado a fazer isso, sair virado, beber e ir para trabalho. Só que nesse dia eu estava com muito sono. Veio um sono que eu não sei explicar. E aí eu tentando arrumar um jeito de não dormir, o sono me vencendo, eu fui para o andar de cima para tentar arrumar um lugar para descansar. E lá tinha um rapaz que estava vendo uns vídeos numa sala que é uma sala de rádio, né? Que ele monitora, como é uma imobiliária, ele monitora os apartamentos, os condomínios. E esse rapaz, ele estava vendo uns vídeos sobre o G12, sobre Armagedon, sobre o fim dos tempos. E como eu precisava de descansar e a sala dele estava meio escura, vidro fumê e tal, aí eu fiquei num banquinho ali, tentando encostar na parede e ouvindo ele de vez em quando. Esse rapaz, ele virou para mim e falou, olha, tô vendo que você está cansadão, cara. Deita numa salinha ali, que lá não tem câmera, você dorme um pouquinho lá. Aí eu fui, deitei na salinha, fiquei com ele, o nome dele é Paulo Henrique. Depois eu voltei e fiquei com ele ali. Era dia de jogo do Brasil, isso eu fui lá para cima por volta de umas 11 horas da manhã, o jogo era lá para as 5 horas da tarde, e aí eu fiquei ali o dia inteiro com ele, almocei, depois voltei, fiquei com ele, e aí ele começou a me falar que Jesus estava voltando, falar do fim dos tempos, o que ia acontecer, me falou da besta. Foi uma verdadeira aula de escatologia, aquela coisa chata que ninguém gosta. Só que eu, quando não cristão, sempre repreendi cristão, sempre falei mal de cristão, sempre falei, aquela coisa de pastor só está na igreja para roubar o seu dinheiro. E quando eu saí daquele dia ali do trabalho, eu fiquei com temor no coração e uma vontade de ir na igreja. E isso era sábado, no domingo eu falei, vou na igreja. Só que aí no domingo, o Vasco ia jogar. E eu não fui para a igreja, fiquei vendo o jogo do Vasco. Aí na segunda, eu não conheci igreja nenhuma, também não fui. Na terça eu estava com um primo meu jogando gol a gol na quadra que tem lá no Espiguinha. E do nada passa um pretinho assim no meio da quadra, todo engraçado, quase que eu dou uma bolada nele. Aí ele parou atrás de mim, ficou naquelas paralelas, coisas de malhar, né, que tem lá no condomínio. Aí ficou conversando com uns amigos meus, e eu olhando ali de longe de vez em quando a bola ia para o outro lado, eu olhava. Aí eu fiquei me atraindo pela conversa deles. Aí eu terminei de jogar e descobri que eles iam ter um estudo bíblico na terça-feira. E esse estudo bíblico, Neemias, Tiago, Rodrigo, a galera que veio aqui para a igreja. E olha que engraçado, essa galera, foram umas 12 pessoas, eles foram todos tocados por Deus no sábado à noite, no congresso daqui da Vale de Bênção. E no mesmo sábado que eu fui tocado, no trabalho, eles foram tocados aqui na igreja. E a gente começou a caminhar junto. Eu era aloprado, mas não tanto. Eles já fumavam maconha, faziam coisas absurdas também. Mas glória a Deus, hoje estão aí no caminho do Senhor também, muitos deles.
E a gente começou ali estudo bíblico e subindo um monte. E aí eu conheci a Vale de Bênção. 2014 eu saí daqui, voltei para cá em 2015. E estou aqui até hoje. Mas tudo isso aconteceu por causa de uma palavra que foi pregada para mim. Jesus está voltando. Jesus me lembrou isso agora. Cara, Jesus está voltando. Deixa isso guardadinho no teu coração. Essa mensagem ela veio hoje para salvar a tua alma, para salvar teu coração, para mudar a tua história. Vamos adorar a Deus um pouquinho? Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós